você, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos de volta aqui com o projeto Vozes do Conhecimento. Nós vamos falar hoje com o chefe do Departamento de Extensão do Campus Cacoal, o Rafael Vaz. Rafael, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Dê um alô para a nossa audiência, se apresenta por gentileza. Obrigado, professor Edmilson, e bom dia, boa tarde, boa noite, para você. Até boa madrugada, dependendo, do horário que você está aí acompanhando o projeto Vozes do Conhecimento. É uma alegria, uma satisfação participar e estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre o Departamento de Extensão. Eu me chamo Rafael Vaz, sou servidor aqui do Campus Cacoal e hoje estou responsável por esse setor, que é um setor apaixonante, mas também desafiador dentro da nossa estrutura de trabalho e de atendimento à população, à comunidade acadêmica, tanto interna, mas especialmente à comunidade externa à nossa instituição. Vamos falar um pouquinho sobre os FICs, os cursos de formação inicial e continuada. O que o departamento tem proposto, o que vocês têm realizado com a comunidade? Eu ouvi dizer que teve cursos como de camareira. Conta para nós aí o que o departamento tem feito nesse sentido. Muito bom, professor Edmilson. Esses cursos FIC, eles são muito relevantes. Por quê? Curso FIC é a gente fazendo o que a gente mais sabe fazer, que é a educação, falo enquanto instituição, para a comunidade externa. Então é aquela pessoa que às vezes, por conta das suas necessidades de manutenção da vida, de manutenção da família, não tem mais condição de voltar para uma sala de aula, mas que pode fazer um curso rápido de profissionalização. Então, o que é o curso FIC? É a nossa maneira de tentar beneficiar essas pessoas com acesso a um ensino de qualidade. Okay. E de que forma isso acontece? Nós estabelecemos esses cursos rápidos, em geral, os mais longos vão durar aí em torno de 240 horas, mas a maioria fica em 160 e a gente tem alguns mais curtos de 80 horas, que são cursos voltados para a capacitação profissional em diferentes áreas. Você bem citou, semana passada nós fizemos a certificação de uma turma de camareiras em meio de hospedagem, ou seja, profissionais que foram habilitadas para trabalhar no setor do turismo e hotelaria da nossa cidade. Mas nós já tivemos ofertas recentes e muito significativas na área de cuidador de idoso, por exemplo, que a gente teve duas turmas muito grandes. É uma demanda muito forte também na nossa região e com casos assim extremamente gratificantes de pessoas que estavam fazendo o curso, já conseguiram uma ocupação profissional e mesmo durante ali não tinham nem sido certificadas ainda e já estavam trabalhando no mercado plenamente satisfeitas, porque trouxe um benefício para ela do ponto de vista da rotina, do ponto de vista financeiro, ou seja, o curso FIC é uma forma de o Instituto Federal mais uma vez beneficiar esse arranjo local, mas beneficiar também as pessoas, capacitando elas para que elas possam se desenvolver profissionalmente e mirar novos horizontes. Então, num passado recente, a gente trabalhou com assistente em administração nesse curso FIC, camareira em meio de hospedagem, cuidador de idosos, o curso de barista que nós fizemos pelo Centro de Excelência de Café, ele também já foi feito através de um projeto chamado Mulheres 1000, que é um projeto que atende apenas mulheres em condição de vulnerabilidade social. Então também é um outro curso FIC que a gente fez. Trabalhamos recentemente agora com um curso FIC na área de Libras, que também é na área da acessibilidade, da educação através da língua brasileira de sinais. Então o IFRE ele acaba, e aí vale ressaltar isso, eu creio que retorno àquilo que eu disse lá no início quando a gente falou do Centro de Excelência do Café. Ninguém faz nada sozinho. Os cursos FIC, eles dependem muito também do fomento dos nossos servidores, Os nossos servidores às vezes decidem percorrer uma milha a mais na sua vida, na sua rotina profissional, para se empenhar num curso dessa natureza. Perfeito. Então, a gente tem iniciativas que surgem, como esse curso de Libras, que surgem dos nossos servidores. Um grupo de servidores se reuniu, dá para a gente fazer esse curso, e atenderam uma comunidade surda trabalhando com essa área. Assim como existem esses outros fomentos, que às vezes é feito via governo federal, através das secretarias, ou que é feito com recurso próprio da instituição, para atender essas necessidades pontuais. Então, é uma estratégia
que nos parece muito bem sucedido, porque a gente vê os resultados acontecendo de maneira muito rápida e que traz benefício, como eu disse, para todo o entorno local. São cursos comuns da gente fazer e que a gente espera continuar fazendo. Perfeito. Rafael, vou quebrar o protocolo aqui só para fazer pode ser que eu te coloque numa saia justa, mas se a sociedade ela demandar um curso em específico, né, um segmento da sociedade tem uma demanda específica, existe a possibilidade de chegar ao teu departamento, o departamento se organizar, verificar e ofertar essa solução? Sem sombra de dúvidas. Na verdade, essa é a nossa função e a gente também está aqui para isso. E é um caso que, inclusive, professor, se me permite citar, nós formamos também há pouco tempo, lá em Rolim de Moura, uma turma de barista, feita em sua maioria, a turma era formada por produtores rurais, pessoas da área comercial do café, de cafeterias e público em geral. E aqui em Cacoal, nós estamos para finalizar também uma turma desse mesmo curso, que também surgiu dessa mesma necessidade. Perfeito. Qual foi ela? Olha, a Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade chegou para a gente e falou: nós estamos percebendo que existe esse gargalo. Qual que é? Nós temos empresas que trabalham com café, mas a comunidade, a população ainda não está conseguindo apreciar esse café que é produzido aqui. Ou seja, o nosso produtor tem um produto de qualidade, voltando para o café, né? Nosso produtor tem um produto de qualidade, é um produto muito bom, reconhecido, mas internamente ele ainda não está conseguindo chegar no gosto. O que a gente pode fazer para tentar resolver isso? Vamos capacitar as pessoas que vendem o café lá na ponta para extrair melhor essa bebida. Às vezes esse pode ser um problema, né? Então vamos lá, estamos capacitando, sempre nessa tentativa de fazer com que esses gargalos dos arranjos produtivos locais sejam sanados, para que a gente possa progredir. Então, qualquer necessidade que porventura possa existir, a nossa instituição está aberta para estudar, porque aí também depende, né, de uma série de fatores. Eu vou ter profissionais para fazer essa capacitação? Não vou ter? E aí quanto que vai custar isso? Né? Porque para a população isso é sempre gratuito. Os nossos cursos, a educação que a gente oferece, ela é sempre gratuita. Mas nós temos um custo para oferecer, né? Nada se faz sem recurso. Então a gente precisa estudar de onde a gente vai tirar esse recurso, quanto recurso vai ser necessário, de que forma a gente vai fazer esse planejamento, mas nós estamos totalmente abertos e, na verdade, não é saia justa nenhuma, porque nós gostamos de ser provocados, até porque a instituição, o IFRO, ele existe para atender a sociedade. Então, se a sociedade tem uma demanda que a gente pode resolver ou ajudar a cuidar, esse é o nosso papel, e a gente está aqui para fazer isso. Então, você que está aí nos assistindo, caso faça parte de algum segmento que tenha uma demanda específica, nós vamos deixar aqui o endereço. É possível, né, Rafael? Claro, até fala depex.cacoal.ifo.edu.br é o nosso e-mail, tem também o nosso telefone, enfim, qualquer um dos meios é possível para a gente conversar. Perfeito. Então nós vamos deixar aqui os endereços e aí, se tiver essa demanda, entre em contato com o Rafael, com o campus, né, que vão fazer essa análise, como ele acabou de falar, né, e quem sabe pode ser uma solução para um problema, né, que está aqui afetando algum setor da nossa sociedade. Rafael, mas assim, tu falaste do curso de camareira, falou de algum outro. O que tem para o futuro? O que nós estamos pensando para amanhã? Professor, a gente sempre trabalha com essa perspectiva de médio e longo prazo. E para o futuro, o que a gente está prevendo? E aí eu posso dizer assim, por que eu digo que são previsões? Porque na esfera pública da administração, as coisas sempre podem mudar. A gente que trabalha dentro desse setor, sim, a gente sempre sabe que assim, a gente tem um planejamento, tem uma previsão, mas as coisas são às vezes um pouquinho mais voláteis. Mas o que a gente tem hoje previsto? A continuidade dos cursos de barista, a promoção de um curso de produtos à base de café. Legal. Então seria um curso de formação inicial e continuada mais voltado para preparar bolo, para preparar, enfim, né, quitutes ou comidas que tenham o café também como derivado do café. Derivado do café. Sim. Justamente, e aí de novo, nessa lógica de fortalecer a cadeia e beneficiar, valorizar o nosso produto local. Então, se eu tenho um café que é muito bom, então eu vou usar esse café não só para extrair a bebida. Não, vamos fazer aqui também um bolinho, vamos fazer um muffin, vamos fazer um bolo maior, enfim, o que dá para a gente fazer? Um pudim,
Esses dias eu comi um pudim delicioso de café, mas não foi aqui, não vou nem contar onde foi, porque para não dar... Mas é possível. Então, ou seja, esses cursos servem para que a gente possa fomentar essa cadeia e às vezes dar uma perspectiva profissional diferente para alguém, né? Então, a gente tem a perspectiva da continuidade dos cursos de barista e desse curso. Depende de quê? Depende de recursos orçamentários que estão previstos, se confirmando, a gente executa. E nós temos também, e aí é uma informação assim bem quente, bastante recente, nós fomos sondados sobre o interesse na oferta de cursos de formação inicial e continuada na área da defesa civil. Então, nós aqui, enquanto campus, já sinalizamos que a gente quer colaborar, quer contribuir, né, se houver a possibilidade, e a gente elencou ali mais ou menos uns 4 cursos que seriam as nossas prioridades em se confirmando essa oferta, que a gente tem condições de ofertar, tem condições de fazer. No momento, nesse planejamento de médio prazo para o segundo semestre do ano que vem, a gente tem isso em vista. Significa que a gente vai fazer todos? Não. Significa que a gente vai fazer só esses? Também não. Porque é tudo muito dinâmico. Sim. Então, amanhã a gente pode receber uma provocação, olha, tem esse recurso para investir num curso FIC nessa área, vocês podem fazer? E aí a gente estuda, analisa, mas na maioria das vezes aqui em Cacoal a gente não costuma deixar passar praticamente nada. Então, vem, vamos fazer. Vem, vamos fazer. A gente tem trabalhado nesse sentido de tentar fazer o máximo possível dentro das condições que a gente tem de oferecer uma educação como a gente tem como meta, né? Uma educação de qualidade para todo mundo. Perfeito, Rafael. Cara, bate-papo bacana. Quando a conversa é boa, o tempo voa, né? E vai passando. E aí a gente está chegando no nosso momento de terminar, de finalizar, né? Eu queria já agradecer de antemão a sua participação aqui, mas deixar também aberto aqui as nossas câmeras para você, né, fazer as suas considerações, alguma vez, alguma coisa que você queira fazer, fica à vontade. Senhor Edmilson, eu agradeço primeiro pelo convite. Realmente, como você falou, se a gente fosse ficar conversando aqui, para mim, assim, particularmente, a extensão ela é tão apaixonante, né, que você vai conversando, vai lembrando, vai falando coisas, vai pensando, mas eu creio que isso é muito também do que é a identidade da nossa instituição, né? A gente tem aqui um corpo e um grupo de servidores que é muito apaixonado pelo que faz, eu diria, né? Também podendo ser assim um pouco tendencioso, né? Já que eu faço parte da casa, tá tudo certo. Mas eu acredito muito nisso e eu acho que o reflexo disso são os resultados das nossas ações. E eu aproveito esse espaço para dizer, né, a gente falou muito de extensão, mas o IFRO, o Campus Cacoal, não é só isso, muito pelo contrário, né? Ele é um ecossistema muito maior e eu não posso deixar de esquecer ou de falar sobre o nosso ensino, né? E reforçar essa ideia de que às vezes você que está assistindo tem um filho que vai ingressar aí no ensino médio e está um pouco assim, né, preocupado, talvez já tenha cogitado o IFRO como uma possibilidade, mas não sabe se coloca ou se não coloca. Eu digo para você, sem medo de errar, traga o seu filho para a rede federal, né? Confie essa possibilidade do ensino à rede federal. A gente está falando de uma estrutura que não trabalha apenas o ensino tradicional de sala de aula. A gente está falando de oportunidades de atuações em projetos, de fomento financeiro através de bolsas estudantis, da possibilidade da participação em Olimpíadas de Conhecimento, da participação em Olimpíadas escolares, esportivas, em jogos de diferentes naturezas. Nós temos aqui no campus, reconhecidamente, diferentes ativos nessas áreas. Nós temos, né, os nossos profissionais de educação física com times que recorrentemente estão participando de campeonatos, seja no nosso estado, seja fora do estado. Olimpíadas de Conhecimento, o pessoal da Mostra de Foguetes, né, com o professor Aguimar, constantemente também participando e vencendo esses concursos, enfim. Então, nós temos uma estrutura hoje que não se limita ao ensino, mas que fortalece isso através dessas práticas multidisciplinares que estão gravitando e orbitando ao redor do ensino. Então, obviamente, é uma rotina diferente, nós estamos falando de um ensino integral que exige uma adaptação dos jovens que vêm estudar aqui conosco, mas em contrapartida a gente está falando de um universo extremamente grande e que hoje, felizmente, se a gente falar de educação pública e até mesmo de educação privada, é uma referência em todo o Brasil. A rede federal hoje ela é reconhecida pela sua relevância, pela sua qualidade e pela possibilidade que ela traz para os nossos alunos. Então, tudo que a gente faz, seja na extensão, seja na pesquisa, a meu ver, é para fortalecer o ensino.
é para que a nossa comunidade interna, para que a nossa comunidade estudantil também seja beneficiada desse processo. Passa pelos nossos servidores, que são de excelência, né? Eu gostaria muito de, na minha época de ensino médio, ter tido a possibilidade, a oportunidade de trabalhar com professores que já tinham uma titulação tão avançada como nós temos aqui. Sim. Né? A gente está falando de professores que já estão, que já são doutorados, né? Ou que estão em doutoramento, a sua maioria de um nível muito alto de graduação acadêmica e que estão no ensino médio, o que até um tempo atrás poderia até parecer um contrassenso, né, professor? Né? Como assim? Né? Geralmente a gente vinculava apenas ao ensino superior esses profissionais, exato, mas a rede federal quebrou esse estigma. Então você tem um ensino de qualidade acadêmica, digamos, superior, já desde o ensino médio. Exatamente. Nós temos alunos que já estão produzindo cientificamente. E isso, assim, em termos de projeto, não só de vida pessoal dos alunos, mas em termos de projeto de país, é um grande ganho. Então, eu traria, assim, para a gente encerrar nossa conversa, essa provocação ou essa mensagem de que, se você tem dúvida, por favor, confie na instituição federal. Nós somos uma instituição pública, então a gente está sempre aberto aqui. Você pode vir conhecer, pode vir conversar conosco. Vai ser um prazer atender a qualquer pessoa que esteja aqui com esse objetivo de contribuir, de fortalecer e de fazer com que todos possam progredir, que eu creio que é a nossa missão principal e é aquilo pelo qual a gente trabalha todos os dias. Bacana, Rafael. Cara, queria agradecer esse tempo que, né, passou aqui, que você destinou para poder vir falar conosco, deixou as suas atividades lá no departamento, né? Um papo muito legal, muito bacana. Podemos ver muitas coisas que o departamento tem feito, o campus tem feito, né? Como você falou, de forma indireta, a pesquisa, o ensino também. Nós vamos falar sobre isso em outros episódios, né? A nossa ideia também é trazer, né, esses departamentos, os professores aqui, para poder falar sobre diferentes temas, né? Faz parte da nossa proposta, né? Vozes do Conhecimento. Então vamos trazer de novo. Muito obrigado por estar aqui conosco, tá bom? Sucesso ali à frente do departamento, tá bom? Você que nos assiste, muito obrigado por esse tempo que passou aqui conosco, né? Queria chamar a sua atenção para o seguinte: se você gostou, vá lá no nosso canal, se inscreva lá, compartilha com um amigo seu para poder ver o professor Rafael e outros, né, que vieram por aqui e que virão ainda, né? Manda para aquele amigo, fala: olha, eu vi alguma coisa bacana nesse podcast, tá bom? Muito obrigado, valeu, até mais, fui.